Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano para o canal Camarada Comissário. Eu quero compartilhar com vocês hoje o resultado de uma pesquisa que, sinceramente, me deixou, pessoal, estupefato. Estupefato porque com tantos problemas hoje enfrentados pela Ucrânia no front, a Ucrânia que hoje está a poucos passos de perder a importante cidade de Slaviansk para as tropas do exército da Rússia, tem determinadas prioridades. Prioridades que eu diria quase inimagináveis até, considerando a gravidade da situação. O exército da Rússia, hoje, com o apoio das tropas da Coreia do Norte, motivados por um tratado de assistência mútua, lembrando que hoje o exército da Rússia não está lutando apenas com tropas ucranianas, está lutando com colombianos. Se você ler os boletins, as informações que chegam diariamente, você vai ver que os colombianos estão morrendo como moscas na Ucrânia. Até fica a impressão de que a Colômbia declarou guerra à Federação Russa, apesar de que isso aí não tem nada a ver com a política e nem com os planos, muito menos com o partido do atual presidente Gustavo Petro. São geralmente uribistas, são membros de cartéis de drogas, que vão atrás de experiência na Ucrânia, são membros, inclusive, de facções criminosas aqui no Brasil, indivíduos que vão à Ucrânia com o objetivo de ganhar experiência, como inclusive já foi denunciado aqui por um juiz de direito, quer dizer, um membro do Poder Judiciário no Brasil, e que hoje estão na Ucrânia, junto a poloneses, junto a britânicos, junto a americanos, mercenários de praticamente todo mundo. É uma verdadeira guerra mundial, ou, se preferirem assim chamar, uma verdadeira guerra global. Num outro vídeo meu, eu tratei desse conceito de guerra global, quer dizer, uma guerra onde você tem ali praticamente o mundo todo sendo envolvido de forma direta e indireta em um conflito militar com a Rússia através da Ucrânia. E a Rússia, por sua vez, também tem países que lhe são amigos e, uma vez que se trata, quer dizer, de uma operação militar especial, não de uma guerra aberta propriamente dita, você tem a utilização de somente parte do contingente do exército da Rússia. Entretanto, em meio a tantos conflitos, em meio a tantos problemas enfrentados, inclusive, por voluntários, se é que nós podemos chamá-los assim, sendo que na realidade são mercenários, como o senhor Lucas, que foi à Ucrânia com o objetivo de matar russos com drones. Mais uma vez que os ucranianos colocaram na sua mão não o joystick de um drone, e sim um fuzil automático, ele acabou sendo enviado para o front e deu, digamos que, exemplos bastante peculiares de bravura em combate. Exemplos esses que podem ser acompanhados nos meus shorts postados hoje. Foi incluso um vídeo atribuído ao Sr. Lucas, digamos, com uma reação um tanto peculiar a um cenário de batalha. Mas esse não é exatamente o tema deste vídeo. Eu quero falar de algumas prioridades que hoje o Estado ucraniano que adora gritar, apresentar como seu lema glória à Ucrânia, glória aos heróis, que glorifica colaboradores de nazistas como Stepan Bandera, Roman Shухevich, Yevhen Konovalets, e que lê figuras como, por exemplo, Dmitry Dantov, hoje apresentou um projeto de lei bastante curioso, que demonstra determinadas prioridades deste país que uma parte do público ocidental ainda insiste em ver como um país que guarda os valores do Ocidente, os valores conservadores, contra uma Rússia comunista, como eles gostam de apresentar muitas vezes. Então, vamos ver que valores são esses, vamos ver o que é que está sendo dito aqui. Vocês estão vendo essa notícia, que eu vou colocar em português para que vocês possam compreender. Uma notícia muito curiosa que mostra os valores do regime de Kiev. Os valores do regime de Kiev. Vejam só quais são. A Verkhovna Rada, para quem não sabe, isso é o parlamento da Ucrânia, propôs punir os cidadãos por violarem os direitos
LGBT. Direitos LGBT. Agora, o que é LGBT? Бандеровская подстилка, проститутка бандеровского правого сектора. Петух, конченый петух. Петух, петух, петух. Украина и педерасты одно и то же. Украинцы педерасты. LGBT, vamos aqui falar numa linguagem de língua portuguesa, valorizar a nossa língua. LGBT é sodomia. LGBT é sodomia. É um homem fazendo determinadas coisas com outro homem. Inclusive coisas para os quais o seu organismo ele não foi feito para isso. Não foi feito. Todo mundo sabe, todo mundo, pelo menos eu quero esperar que todos aqui tiveram aulas normais de biologia. Eu, na época da minha escola, inclusive, tive aulas de biologia com um professor que sabia ser homossexual, mas, apesar de suas preferências, digamos assim, era um indivíduo honesto. Ele, em momento nenhum, tentava apresentar gato como lebre. Ele dizia as coisas como elas são. O que um homem e uma mulher têm em comum é órgão sexual? Não. É órgão de entrada? Também não. É lugar de saída. Então, o que é, por exemplo, a gente tem aqui, né, LGBT. O que quer dizer esse G? G vem do inglês gay. Na língua portuguesa, como é que é chamado? Existem várias palavras. Por exemplo, aqui no meu estado, geralmente, dentre o público, dentre o povo, são chamados de baitola. Inclusive, eles, né, LGBT, podia botar assim, ó, o B de baitola. Quer dizer, que faria jus a uma expressão popular, uma expressão do povo brasileiro e não do povo americano, que é esse G. Tá? LGB, né, Organização dos Baitolas, como são chamados aqui, inclusive dentre eles mesmos. Isso aqui não é nenhum tipo de xingamento, não, que eu estou fazendo. Você vai ver aqui muitos homossexuais chamando uns aos outros de baitola. Agora, se o Cristiano, se uma outra pessoa usa um termo desse, vamos processar o cara, né? Vamos pegar uma súmula do STF, porque tem um ministro ali do STF dizendo que eles são a raça, dizendo que eles são a raça que precisa ser protegidos e amparados pela Lei 7.616/89. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas já tem inclusive uma brasileira que recebeu asilo político em um país do leste europeu. Não foi divulgado qual é esse país, mas eu acredito que seja a Hungria, ou talvez a Polônia, ou talvez ainda a Eslováquia, também é possível que tenha sido a Eslováquia, exatamente porque foi perseguida por essa lei. Quer dizer, ela chegou a ponto de poder enfrentar uma cadeia simplesmente por ter usado o pronome errado contra uma pessoa. Não vou incorrer no mesmo erro dela, se é que isso pode ser chamado de erro, né? Se é que pode ser chamado de erro, mas ela não utilizou o pronome correto contra uma pessoa, uma pessoa inclusive do Poder Legislativo, foi perseguida, teve que se refugiar na Europa, através de um processo muito longo, passou acho que 2 a 4 anos tentando conseguir asilo, conseguiu agora, felizmente, espero que ela esteja vivendo muito melhor do que no Brasil. Inveja dela, diga-se de passagem. Então, vamos ler essa notícia, pessoal. Vamos ver aqui quais são as prioridades do regime de Kiev. A Verkhovna Rada registrou um projeto de lei para combater a discriminação. É sempre esse o pretexto. Supostamente combater a discriminação foi colocada aqui, inclusive foi colocada aqui, inclusive em parênteses, em aspas, que prevê pena de 5 a 8 anos de prisão para quem violar os direitos LGBT. O movimento internacional LGBT é reconhecido como extremista e proibido na Rússia. Olha, lembrando que isso aqui é uma fonte russa, que é a RBK, ou RBC em português, né? RBK,
E lembrando que isso aqui não é só a Rússia, pessoal. Não é só a Rússia. Tem muitos países, inclusive países que, pelos padrões ocidentais, são considerados países democráticos, que também rejeitam esse movimento, que consideram o que eles fazem como sendo algo contra a lei, como sendo algo ilegal. É o caso de países como, por exemplo, Serra Leoa, que inclusive criminalizou essa prática, o caso de países como Uganda, o caso inclusive de países do próprio Ocidente. Aliás, tem estados americanos onde isso aí, pessoal, esse tipo de prática aí, é inclusive vedado. São estados dos Estados Unidos, condados da Austrália e Nova Zelândia, e muitas pessoas nesses países são extremamente contrários a esse tipo de movimento. Só que muitas vezes hoje essas pessoas elas acabam tendo que se calar, muitas vezes para não serem perseguidas ou até mesmo presas. Porque hoje existe todo um lobby que promove esse tipo de ideia em vários países. Então, ele continua. A informação foi divulgada pelo deputado Artyom Dmitruk, do Partido Servo do Povo. Em um país onde padres são espancados todos os dias, pessoas são roubadas em plena luz do dia e pessoas são mortas sem motivo, eles decidiram defender seus entes queridos. Olha só quem são os entes queridos. Escreveu Dmitruk em seu canal no Telegram. Segundo ele, a autora da lei foi a líder do Partido Servo do Povo, Yelena Shuliak, e outros representantes da comunidade LGBT. Bom, dá para imaginar o número do calçado da deputada Yelena Shuliak. No ano passado, o presidente Volodymyr Zelensky assinou uma lei que torna o envio de mensagens sexuais ofensivas punível com uma multa de até 2.720 grivnas ucranianas, cerca de $67. Isso em reais vai dar algo em torno de uns R$ 350. Он удавился! Вам не удалось сделать из него пидора! Desde dezembro de 2022 está em vigor na Rússia uma lei que proíbe completamente a propaganda LGBT, a pedofilia e a mudança de gênero, quer dizer, a propaganda da pedofilia e a propaganda da mudança de gênero, bem como a exibição desse tipo de conteúdo a crianças. A violação da proibição de propaganda LGBT prevê multas de até 5 milhões de rublos para pessoas jurídicas. A divulgação de informações que possam incentivar menores a mudar de gênero pode resultar em multas de até 200 mil rublos. 200 mil rublos dá aproximadamente uns $2.300. Isso aí dá mais de R$ 10 mil. E para pessoas jurídicas, até 4 milhões de rublos. Então, aqui nessas horas, a gente está vendo qual é o país que defende valores humanísticos e valores sodomitas. Садомиты! Смотрите! Да ну на! Пошли ко мне! Пидорасы, Жуля! Nessa hora nós estamos vendo qual é o país que está defendendo o progresso e um país que está defendendo práticas que, inclusive, segundo a comunidade médica, isso aqui não sou eu que estou dizendo, são os médicos que dizem, é uma prática que pode levar a vários riscos para o organismo e a vários problemas e complicações. Não vou dizer aqui quais, mas vocês fiquem à vontade para pesquisar, por exemplo, o que urologistas dizem a respeito disso aí, o que coloproctologistas dizem com relação a isso aí. Tem inclusive um vídeo excelente
do doutor Fernando Lemos, é uma live que ele faz com um urologista, eu acho que gaúcho também, ou é de Santa Catarina, uma live de umas 2, 3 horas só falando dos riscos que isso aí apresenta para a saúde de qualquer pessoa. Lembrando que, infelizmente, em nosso país, o Brasil, inclusive um ministro do STF muito famoso, que já alegou publicamente que permite a participação de crianças em eventos onde deveriam participar apenas adultos, e, aliás, eventos que não deveriam nem acontecer. Então, vocês estão vendo que, com tantos problemas, a Ucrânia agora tem prioridades muito curiosas. Prioridades para proteger um grupo cujas práticas já foram, inclusive, não recomendadas pela medicina. Depois vem a medicina e batiza esse mesmo erro de sodomia.